Inclusive, Segre, o ex-presidente Jair Bolsonaro veio a público aqui dizendo o seguinte: desejamos o sucesso da Argentina, se referindo a Javier Milei, que é o seu sucesso. Não podemos continuar com a esquerda que não funcionou em nenhum lugar do mundo, é o que disse o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, num vídeo que gravou em cima de um carro e encaminhou esse vídeo ao candidato Javier Milei, demonstrando aí um claro apoio ao candidato libertário. Você me pediu, e o senhor? Não, eu queria... eu ia fazer um comentário sobre essa declaração, mas eu queria... Segré, qual o prazo para apuração? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Quanto tempo vai demorar a apuração das eleições na Argentina? Bom, hoje à noite mesmo, Nelson, já deve ter a resposta. Por volta entre 21 e 22 horas já deve ter uma tendência. É rápido mesmo sendo através de boleta, porque são boletas, como mencionava, inteiras. É lista lençol. Então, você pega a boleta, na próxima saída, se Paulinho permitir, eu pego uma boleta e mostro como funciona aqui as boletas. Claro, mas são boletas inteiras que colocam no envelope e a partir daí é só contar a boleta. Então é rápido, é bastante rápido e o colégio eleitoral de cada província é muito rápido para concluir. Você quer saber como se penteia o Milei, Paulo? Como é que é, Segre? Não estou entendendo isso que você está falando. Fiquei curioso, querido. Você pode repetir? Eu tive a possibilidade de debater num programa de televisão com Javier Milei. Aí foi que nos conhecemos pessoalmente. A gente fazia parte de um grupo de economistas liberais. E aí eu perguntei, como você se penteia? Ele falou, eu lavo a cabeça, abro a janela do carro e deixo a natureza fazer o seu trabalho. Aí o nosso Javier Milei, Gustavo. É verdade. E nessa oportunidade o debate era porque ele queria o fechamento do Banco Central e eu defendia que não era necessário. Sim. E ele falava que todo que estudou na universidade pública na Argentina era canhoteiro. E eu falei, estudei na universidade pública e não tenho nada de canhoteiro. Mas esse foi um debate. Uma pessoa de bem, viu? Uma pessoa que tem valores. Sim. Ele tem algumas ideias um pouco estrafalhadas e agora está muito mais contido. Na época, se você não estava de acordo com ele, ele te xingava. De fato, ele me xingou uma vez. Me xingou educadamente. Falou que eu era um liberal de esquerda. Essa foi a definição que ele deu de mim. Muito bem. Histórias de Gustavo Segre aqui na programação da Jovem Pan. Diogo da Luz, e essa comparação entre Bolsonaro e Javier Milei é cabível? Eu acho que tem uma diferença muito grande entre eles, né? Como eu já disse aqui, Milei escreveu 9 livros. Milei é um intelectual. Possivelmente um maluco, mas é um intelectual. Eu imagino que o Bolsonaro não lê nenhum livro dele e pouquíssimos livros deu na vida. Então aí já mostra uma diferença muito grande entre eles. O Milei tem propostas escritas. Como eu disse, ele mostra uma loucura que a gente fica na dúvida se ele vai implantar, mas ele tem propostas escritas. O governo Bolsonaro não tinha propostas escritas como tem o Milei. Essa é a diferença entre eles. Você concorda, Elaine Keller? Não, discordo completamente. Concordo no que diz respeito a que eles nada têm em comum, porque antes de você chegar, eu dizia que o Bolsonaro, ele tinha ideias revolucionárias, né, que rompiam aí com o sistema, mas na questão política, né? Ele falava de combate à corrupção, fechar Congresso, fechar o STF, enfim. Ele tinha essa ideia de vamos acabar com esse sistema que não está funcionando, mas no aspecto político, né? E ele contou muito com a bancada evangélica e tratou muito na plataforma de pautas de costume. Já Milei não, ele vai para um outro lado, ele tenta revolucionar no aspecto da economia, né? Falando em fechamento do Banco Central, falando que não vai negociar e conversar com ditaduras, portanto... Não, isso não é programa de governo dele. Não, é o Não estou aqui defendendo ele, eu estou apenas diferenciando programa de governo e discurso. O que eu entendi é que ele disse que ele não vai negociar com os chineses. Eu não vi ele dizer os habitantes do meu país não vão negociar. É uma diferença grande. O governo. Mas ele tem um programa de governo que tem princípio, meio e fim, e muita gente pode discordar. Sim. No meu entender, o Bolsonaro não tinha um programa de governo com princípio, meio e fim, e não fez um governo do que dependesse dele
com princípio, meio e fim. Inclusive o Paulo Guedes tinha uma série de ideias e foi ficando perdido no caminho porque ele via que não conseguia implantar nada daquilo que ele próprio acreditava e o que o Bolsonaro dizia que também acreditava. É porque o que nós já discutíamos aqui. Uma coisa é campanha, outra coisa é você no governo. Então, assim, dentro das possibilidades, acho até que Paulo Guedes teve alguma notoriedade, sim, embora eu tenha muitas críticas ao governo Bolsonaro. O que eu não acho que vai acontecer no governo de Milei. Eu acho que se Milei entrar, sequer ele consegue terminar, porque ele não tem, de novo, repito, eu não acho que ele tenha boas propostas, principalmente para a economia da Argentina. Nesse aspecto, eu concordo quero até com você. Que o Segre está levantando ali a mão. Fica à vontade. Cadê a boleta? Ô, Segre, a gente tem uns boletos aqui para te passar, não boleta. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem, vamos lá. Aqui aparece, peraí, estou ao contrário. Tá, aqui, ó, pronto. Esse aqui é da Patrícia Bullrich. Tá vendo que tem listas? São listas. Aqui menciona quem são os candidatos. Já é nessa linha, Maximiliano Guerra, Diana Fernandes, Maximiliano Ferrar. Vamos lá, para não parecer que a gente está fazendo somente de um. Agora temos o do... Eu já ia falar Massa. Que você votou na Bullrich. Não, eu votei na Bullrich, sim, mas agora eu te conto agora. Peraí. Agora tem Massa, mas eu vou explicar. Travou. Aí, pronto. Esse aqui é Massa, Sérgio Massa, e tem os candidatos. Mas para não imaginar que estamos fazendo coisa tem eleição errada. De governador, deputado tem. Também, né? Milei. Não é só presidente. Tem tudo. Essa, por exemplo, é da cidade de Buenos Aires. O do Milei parece um ingresso de rock, né? É bem... são diferentes, mas um ponto importante. O plano de governo do Milei tem uma característica que é a dolarização da economia. Ele depois voltou para trás, depois avançou de novo com essa ideia da dolarização. A questão é que para você dolarizar uma economia, precisa pontualmente de uma coisa, fundamentalmente, dólares. E a Argentina não tem dólares, então quem vai colocar dólares nesse programa? É uma pergunta que não tem resposta. Mas dentro dos ministérios que o Milei definiu que seriam 8 nada mais, o que eu celebro absolutamente, porque não precisa uma quantidade de ministérios absurdo, ele não falou quem seriam 2 ministros. O primeiro, o chefe da Casa Civil, que aqui na Argentina se chama chefe de gabinete. E o ministro da Economia também não mencionou. Há alguns borbulhos que mencionam a possibilidade, isso seria realmente impensado, mas não improvável, de que possa ser o Paulo Guedes, o ministro da Economia do Milei. Existe essa possibilidade real? Eu não sei se existe, mas eu ouvi de pelo menos 2 pessoas na Argentina que são muito próximas à estrutura do Milei que teriam conversações com o Paulo Guedes. Eu não sei se o Paulo Guedes queria pegar essa batata muito quente, nossa, mas quente, de fato... mas tem um argentino na Jovem Pan, por que não poderia ter um brasileiro no governo argentino? Sim, aqui na fronteira, né, Segre? E já passou pelo Bolsonaro, que é Milei, uma pós-graduação, né? Agora o Milei. Aqui é sem fronteira, meu amigo. Mas só para entender, o Segre, a gente tem então eleição de governador, tem eleição de deputados. Como é que são os deputados aí divididos? Só dá uma rápida explicada para a gente, só para a gente entender. Claro, são 257 deputados, são 72 senadores. Aqui não tem as eleições divididas como no Brasil, em que cada 2 anos vota presidente, governador, deputados, senadores, e no outro, cada 2 anos depois, vota prefeitos e vereadores. Aqui se vota todos junto. O que tem as eleições de meio termo, que são as eleições de 2 em 2 anos, é para a renovação unicamente de deputados e senadores. Mas não vota nem governador, nem prefeito, nem presidente. Essas eleições de presidente, governador e prefeitos é uma vez cada 4 anos e é hoje. Inclusive, alguns governadores, pela eleição, pela lei eleitoral do município ou do estado, eles não vão para segundo turno. Por exemplo, a cidade de Buenos Aires. E aí tem a disputa. Presidência da República, um partido. Cidade de Buenos Aires está mais que claro que vai ganhar o candidato da Bullrich, que é o candidato, inclusive chama Macri, o primo do ex-presidente Macri. Jorge Macri é o candidato que pelas pesquisas está com 50% das preferências eleitorais. E depois a província de Buenos Aires
em que aí já com um voto de diferença já fica determinado quem é o governador. E o peronismo, como mencionávamos, aposta pelo menos manter a província de Buenos Aires por dois motivos. Primeiro, para não sucumbir. O peronismo estaria desaparecendo, não tendo uma Cristina Kirchner que colocou o Fernandes, um pós-eleitoral que afundou o país e o partido. Tanto é que o Massa, que nós estamos vendo aí nas imagens, Sérgio Massa era quem em 2015 argumentava sua campanha, ele já foi candidato a presidente nessa época, e a estrutura da sua campanha era meter preso aos corruptos da Cristina. E a Cristina hoje é um empregado da Cristina Fernandes de Kirchner. Então você vê a maleabilidade da política, é que eles têm todos os valores, mas se não servem esses valores, eles têm outros valores também que podem ser adaptados. A participação aqui, você pegou e mostrou pra gente essas boletas, que são as cédulas. Os argentinos, eles saem de casa com isso ou eles pegam no local de votação esses papéis? Pega no local de votação, Paulo. Inclusive, não tem problema. Eu pedi autorização para as autoridades de mesa, dá para pegar sem problema nenhum. Perfeito. E você tem que colocar 2 dessas boletas. Por exemplo, essas aqui, vou te mostrar. Essas seriam as outras boletas que são específicas para o que poderia ser, por exemplo, não a presidência, senão o candidato a prefeito, que é o que se vota na cidade de Buenos Aires, ou a governador na província de Buenos Aires. Então, é aquela boleta grande e a outra pequena. As duas vão dentro do envelope e esse envelope se coloca na urna. E esse é o escrutínio, se faz depois. Muito bem. Queridos, eu vou lançar uma outra pergunta aqui para vocês agora, buscando entender o futuro do kirchnerismo, professor. Você acha que essa eleição representa o fim desse movimento político? Ah, sim, representa. Eu acho que o kirchnerismo está muito junto com esse populismo do peronismo, né? Eu acho que essa ideia aí foi por água abaixo. Me parece que é o que eu reitero aqui com vocês, ao cansaço do povo argentino. E já é uma página virada do ponto de vista da aceitação popular. Você concorda, Kawaguchi? Eu acho que isso vem em ondas, extrapolando a questão do kirchnerismo, mas, por exemplo, ondas de esquerda e ondas de direita que a gente tem na América Latina. A gente teve lá no começo dos anos 2000 uma onda de esquerda super forte. Depois a gente teve aí, na mesma época do Bolsonaro, aí uma onda de direita. Eu acho que é uma coisa cíclica. Eu acho que a gente, mesmo que o kirchnerismo, professor, ele acabe, a gente vai ter alguma coisa que vai ficar no lugar, populista e de esquerda, e eles devem continuar aí se revezando. O que eu queria chamar a atenção é essa questão, talvez, eu concordo que as eleições ela tem muito a ver com os fatores regionais lá na Argentina, mas eu queria chamar a atenção na América Latina para o contexto internacional. A gente tem um mundo aí que está se dividindo praticamente em 2 blocos. Um bloco aí das democracias liberais, aí com os Estados Unidos e Europa, a economia, os G7 de um lado, Israel de um lado, e a gente tem do outro aí Rússia, China, a gente tem Irã, um bloco que está se formando também antagonista, com muito um discurso anti-americano. E aí o que traz para a gente nesse contexto aqui na América Latina é a questão de blocos também. A gente tinha o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Era um bloco que nasceu puramente econômico ali no começo dos anos 2000, mas desde o ano passado a China está tentando dar um caráter político para isso, um caráter anti-americano. E eu acho que, por exemplo, se o Milei entra, vai ficar difícil dar continuidade nessa questão dos BRICS. A gente também tem o Mercosul. Aí talvez teria até aí uma contradição. O Milei está dizendo que não quer dar continuidade no Mercosul, mas aí o Mercosul estava tentando fazer um acordo com a União Europeia, um acordo que poderia trazer mais de 600 bilhões só para o PIB brasileiro. Então tudo isso acaba ficando em risco com uma eleição do Milei. O Segré me pediu a palavra aqui, meu amigo, por favor. Pedi para complementar o que Luiz estava mencionando. Os BRICS, ele é um bloco
político. Bloco econômico é quando os países estão tentando, entre eles, diminuir fundamentalmente as discrepâncias que possam atrapalhar o comércio. Então, por exemplo, um imposto de importação reduzido, como hoje o Mercosul tem, ou uma facilidade para toda a estrutura não necessariamente tributária, regulamentações, registros e tal. Por isso que tanto a Bullrich como o Milei falaram que se ganhar as eleições, a Argentina não será parte dos BRICS, porque são contra, fundamentalmente, a ditaduras e a comunismo. No caso do Mercosul, Luiz, aí é diferente, porque é discursivo. O Milei querer romper com o Mercosul é uma ideia própria. Para isso, ele precisa do Congresso. Não é uma determinação do Poder Executivo. Tem que ir através de uma determinação do Congresso. E o Congresso não vai votar nisso absolutamente. Não tem como votar na saída da Argentina do Mercosul, porque isso deixaria a Argentina muito mais isolada do que está hoje. Lembrando que a Argentina já deu 8 calotes nos últimos anos e agora tem uma dívida de quase 400 bilhões de dólares, grande parte delas em pesos, como o Favali mencionava, com uma taxa de juros de 118% ao ano, sem possibilidade de pagar. E quando Milei eventualmente ganhando a presidência, diga, eu vou romper com a China, os chineses vão falar, Javier Milei, acho maravilhoso você não querer conversar conosco, mas eu tenho 20 bilhões de dólares aí no Banco Central teu, e se você não quer conversar comigo, então me devolva, né? Porque romper sem devolver o dinheiro não vai dar. E aí a Argentina não tem esses 20 bilhões de dólares para devolver os chineses. Então tem muita discursiva e a narrativa não é somente na esquerda brasileira. E na direita argentina também tem muito. Elaine Kellen me pediu a palavra. Não, eu ia também completar o que falava o Luiz Kawaguchi, que eu concordo, e lembrar que o populismo é uma coisa que está muito enraizada na América Latina, né? A América Latina tem essa questão do populismo. Na verdade, o voto em Milei é um voto de protesto dessa nova geração que chega, né? A gente viu que o voto lá é dessa nova geração, mas vem a onda depois populista certamente, porque se você olhar, a gente passa na história inteira da América Latina, a gente vive de populismo. Entra a esquerda e a direita, mas sempre nessa história de populistas, de profetas que vão trazer, que vão mudar, que vão ser os grandes heróis. Infelizmente, a América Latina não amadureceu ainda, principalmente a gente precisa amadurecer muito as democracias nesse sentido de não acreditar na profecia, né, nos grandes profetas e não viver de populismo. Mas isso acho que ainda leva tempo. E aí eu só queria fazer um adendo nas palavras do Segre. Segre, tudo bem, ele teria que devolver o dinheiro da China, mas você não acha que ele seria louco o suficiente para um calote na China, eventualmente o Milei entrando no governo? Mas seria um calote estranho hoje, porque quando analisada a situação da Argentina hoje, nós temos um empréstimo de 44 bilhões de dólares com o FMI, que é a taxa muito baixa e porque ninguém emprestava dinheiro, senão o FMI não precisa ser acionado. Nesse caso em particular, não seria um empréstimo, um swap cambial, ou seja, são dinheiros de garantias que a China colocou no Banco Central, em yuanes, e esse dinheiro é utilizado para alavancar o superávit comercial da China com a Argentina. Alguma coisa parecida foi tentada, inclusive, no governo de Lula, com o Haddad de ministro, em função de tentar também colocar dinheiro para alavancar o superávit brasileiro com a Argentina. Seria mais ou menos como que alguém empreste dinheiro para outro alguém, para esse segundo alguém comprar dele. Então, eu te dou dinheiro, Elaine, e você compra de mim. Esse seria o objetivo. Então, não seria uma necessidade de calote. Por quê? Porque esse dinheiro é utilizado para pagar os exportadores chineses. De qualquer maneira, a situação financeira da Argentina não é nada confortável, é uma situação complexa e que, de alguma maneira, coloca também o desafio, porque hoje, por exemplo, você tem um dólar oficial a 370 pesos, mas você não pode comprar. E tem um dólar informal, que a economia toda se rige nesse dólar entre 900 e 1.000 pesos. Essa nota que nós víamos agora há pouco de 1.000 pesos, para a audiência ter uma ideia, representa R$5. R$5. Estamos falando que é o segundo
valor maior de qualquer nota. E a nota mais alta é de 2.000 pesos, estamos falando de R$10. Ou seja, toda a economia argentina se baseia em uma nota de R$5 e R$10. E como tem muita informalidade, e aqui continua tendo a CPMF, então não tem muito circuito financeiro, porque o circuito financeiro é permissível de pegar pela Secretaria da Receita Federal, que aqui se chama AFIP. Então, muito do circulante é pela economia informal, que hoje está mais de 50%. Então, isso complica a arrecadação e o governo, que hoje é de esquerda, o peronismo hoje é de esquerda, nasceu em 1940 sendo quase fascista, se não fascista. O Perón era amigo de Mussolini, de Franco, de Hitler. Muitos dos refugiados da Alemanha nazista vieram na Argentina naquela época. E isso foi migrando nessa tentativa de conseguir manter os pobres sendo pobres. E vou repetir uma palavra do presidente da Colômbia, Gustavo Petro: o pobre deve ser pobre porque senão não vota na esquerda. Mas deve ser pobre com esperança, porque senão também não vota. Então temos que deixar os pobres na esperança de que um dia deixem de ser. E colocando eles na dependência do Estado, nós temos governo para rato. Então você vê que essa temática não é somente da Argentina e do Brasil, senão de todo o populismo de esquerda da América Latina. Renato Batista. Eu queria fazer uma pergunta para o Segré. A gente estava discutindo aqui anteriormente sobre como se dariam os apoios num eventual segundo turno. Porque além desses 3 candidatos aí, que cada um está com a sua fatia de quase 30% das intenções de voto, ainda tem mais 2 candidatos menores, né? E é para isso que servem as prévias, né? Para classificar 5 candidatos que detenham determinada votação para disputar o primeiro turno. Como é que se daria o apoio desses candidatos menores em um eventual segundo turno entre Milei e Burrich ou Milei e o Massa? Aí vou incluir, Renato, na tua análise, o 4º candidato, que é Juan Schiaretti. E por que vou incluir? Juan Schiaretti é governador de Córdoba, o 2º colégio eleitoral, o 2º estado provincial mais importante, depois de Buenos Aires. E aí o curioso é que quando foi feita uma pesquisa, imaginando que Schiaretti chegasse no segundo turno, era o único Schiaretti, que hoje deve ter entre 8% e 9% das preferências eleitorais, pelo menos das últimas pesquisas, ele ganhava dos outros 3. Ou seja, Schiaretti ganhava do Milei, ganhava do Massa e ganhava da Bullrich. Mas ele não tem condições de chegar no segundo turno. Então era muito estranho imaginar que alguém que não conseguiria chegar, se chegasse, ganhava dos 3. Hoje os votos não estão no candidato. As pessoas não vão votar no Milei porque eventualmente Massa não chegando no segundo turno vai dizer votem no Milei. Não. Cada um está liberado para votar a quem desejar e o eleitor não vai fazer necessariamente o que diga o seu candidato. Sobretudo porque quando imaginemos uma segunda volta, um segundo turno entre Milei e Bullrich, não precisa mais esse candidato ir votar para que deem um sanduichinho e um suquinho e colocar ele no ônibus. Não vai ter esse ônibus, não vai ter o suco e não vai ter o choripão. Então esse candidato provavelmente não vai votar, porque o candidato dele não está e porque ele não tem nenhuma motivação econômica ou de fome para ir num lugar de votação. Então esse candidato provavelmente votaria naquele que vai votar a Milei, porque eles apostam que contra o sistema político, como Milei se mostra, ele vai ter muita dificuldade para governar. E aí poderíamos ter os exemplos do Peru. O Peru, em 1990, na época de Fujimori, que o presidente destituiu o Congresso, porque o Congresso não aprovava nada do que ele queria. Ou se não, podemos ter o Peru de agora, dos últimos anos, em que o Congresso destituiu o Castilho, porque ele não tinha força suficiente para governar e ele queria destituir o Congresso também. Então é uma situação complexa e aí a dúvida é, imaginando uma presidência do Milei e ele tendo não mais de 30, 35 deputados e não mais de 10 senadores, ou ele assume que vai ser o presidente da casta política que ele detonou, ou ele vai ter que se aliar, e para isso os políticos são muito experientes, em troca de algumas coisas. Aqui não tem centrão, não existe o centrão, não existem as emendas PIX ou o orçamento secreto. Então aí vai ver que o Segré, não tem governadores. O que tem aí? É centrão? Centrão. Não é centrão?
Explica pra gente o que Tá tem aí. tirando sarro do meu português. Mas tudo bem, tá bom. Eu entendo, eu aceito e gosto assim de você também. Não tem problema. Não, mas buscando entender mesmo, porque aqui você tem uma coisa muito delimitada, né? Uma coisa que a gente já sabe até quais políticos que podem migrar de um espectro para o outro com uma certa facilidade. Aí não tem isso. Não tem, mas os acordos políticos sempre se baseiam, por exemplo, nas questões dos governos estaduais, provinciais. E por que isso? Porque tem muitos deputados desses governos que são de bancadas pequenas e que, tendo recursos para a província dele, ele pode migrar para apoiar um eventual governo do Milei. Isso não vai fazer a maioria, mas isso vai, de alguma forma, permitir uma governabilidade. E tem outra questão também. É muito mais fácil para o Milei negociar eventualmente com os deputados do partido da Bullrich, que era um partido do Macri, porque ideologicamente, pelo menos na economia, tem muita proximidade. Os dois defendem o superávit fiscal, os dois defendem o Estado menor, os dois defendem a não contratação de cargos no setor público, defendem a extinção da ajuda social, pelo menos uma ajuda social que não tenha contrapartida. Se tiver contrapartida, é por prazo determinado de tempo, o que defende a Bullrich, e que tenha também a necessidade de estudar para que o dia de amanhã não tenha essa dependência necessária do Estado. Então, tem uma proximidade ideológica entre o eventual representante do Milei no Congresso e da Patrícia Bullrich. E aí sim, eles teriam uma facilidade para governar. E lembrando que a partir desse segundo turno, eventual segundo turno, aí começa uma nova eleição onde muito provavelmente... Que dia que é, o Segré? Que dia que é o segundo turno? 19 de novembro. 19 de novembro. Quem fica no segundo turno, por exemplo, Massa, ficando no segundo turno, qual seria a condição? Aí uma aliança, e muito provavelmente esses valores que se defendiam no primeiro mudem para o segundo. Sim. Como mudam? Trazendo representante do governo do Massa para um eventual governo do Milei. Então, por exemplo, poderia ser, Massa seria o chefe da Casa Civil. É um absurdo do ponto de vista político, mas não do ponto de vista eleitoral. Porque aí os votantes do Massa poderiam migrar para o Milei se tiver o Massa como chefe da Casa Civil. E, estrategicamente, o Milei não indicou quem será, nem seu ministro da Economia, nem seu chefe da Casa Civil. Diogo da Luz. Paulo, você havia comentado sobre o fim do kirchnerismo. Eu penso um pouco diferente, até porque eu aprendi com o passar do tempo, eu que em 2015, 2016 afirmava com muita segurança que o lulismo havia morrido. E era o que parecia para nós naquele momento. E a gente vê hoje o presidente Lula com boa popularidade governando o país, com uma aceitação acima do que qualquer pessoa podia esperar. E o que eu vejo que pode acontecer na Argentina? Caso não ganhe o Sérgio Massa, que parece que não vai ser. Se ganhar o Milei, o risco dele não terminar o governo é razoável, é considerável. Se ganhar a Patrícia Bullrich, a possibilidade é que ela repita o governo parecido com o de Maurício Macri, que não foi bem aceito e levou de volta ao peronismo. Então eu acho, depois dessa experiência, eu acho que tem muita possibilidade do peronismo continuar vivo e ele é muito forte na Argentina mesmo. Elaine Keller. Agora é uma pergunta de caráter pessoal e interesse pessoal. Você vai ficar aí até o segundo turno ou você volta antes comer a caixa de alfajor? Olha que interessante essa pergunta. Não, eu volto na quarta-feira, Ellen. Sobretudo porque... Primeiro porque tenho que fazer o meu trabalho na Jovem Pan, claramente, no 3 em 1. Não fico aqui não. Eu volto depois para o segundo turno para votar aqui, mas não, eu vou voltar para São Paulo. Já entendi o teu recado, eu vou levar a caixa de alfajores e tenho também a peça de teatro, né, na sexta-feira, então não tenho que voltar aí, claro. Isso aí, é verdade. O que a gente ficou de aprendizado também é que na eleição da Argentina o voto é comprado por choripã e aqui no Brasil por mortadela. É isso? Eu gosto mais de choripã. Você prefere um choripã com bom chimichurri, né? Muito bem.